Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Muito obrigado mesmo pela sua companhia. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração. Você gostaria de fazer parte do Clube do Livro Espírita Amélie Poder? O clube é administrado pela Casa Espírita Servidores da Associação Amélie Poder de Estudo e Divulgação da Doutrina Espírita. Através de uma assinatura mensal de apenas R$ 35, você receberá em casa um livro espírita sem nenhum custo adicional de frete. Como sócio do clube, você estará ajudando na manutenção de nossa casa e também na divulgação da doutrina espírita. Para mais informações, mande mensagem de texto para o WhatsApp 21 99447 9666, Rio de Janeiro, e nós responderemos de imediato. O valor pago pelo livro é sempre muito mais barato do que o valor encontrado nas livrarias. Você vai adorar fazer parte do Clube do Livro Espírita Amélie Poder. Olá, queridas e queridos amigos de Ideal Espírita. É com muita satisfação que iniciamos agora pela nossa web rádio Cristo Consolador mais um programa, o Evangelho segundo Emmanuel. Esse programa onde nós estudamos versículos do Novo Testamento através de textos ditados pelo Espírito Emmanuel, a psicografia do nosso querido Chico Xavier. Né? É muito bom estar aqui com vocês para estudar mais um pouquinho. Bom, como nós sempre fazemos, vamos fazer a nossa prece de abertura, não é? Pedindo aos queridos amigos espirituais que nos auxiliem na realização de mais esse programa. Sendo assim, convidamos a todos que estão nos assistindo agora e aqueles que irão nos assistir mais tarde através do vídeo que ficará gravado em nosso canal no YouTube, para levar o pensamento a Deus e acompanhem conosco esta pequenina prece. Ok? Vamos orar. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça. Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco nesta noite, mais uma vez, para nos orientar, nos incluir e nos auxiliar na realização de mais esse trabalho. Obrigada pela presença amiga, obrigada, sobretudo, pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Obrigada também pela bênção dessa encarnação. Que todos, encarnados e desencarnados, possamos tirar o máximo proveito de tudo que será dito aqui na noite de hoje. E assim, em teu nome, Pai. Em nome de Jesus, em nome de toda essa espiritualidade amiga que coordena os trabalhos da Web Rádio Cristo Consolador, começa agora mais um programa do Evangelho segundo Emmanuel. Muito bem. Nós hoje vamos estudar um versículo que está no Evangelho de Marcos, né? Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 17. E esse versículo 17 do capítulo 2 do Evangelho de Marcos diz o seguinte: Jesus, ouvindo isso, diz: os sãos não têm necessidade de médico, mas os que estão doentes. Não vim chamar
justos, mas pecadores. Olhe bem, Jesus disse, os sãos não têm necessidade de médico, mas os que estão doentes. Não vim chamar justos, mas pecadores. Bom, sobre este versículo 17 do capítulo 2 do Evangelho de Marcos, Emmanuel escreveu um texto intitulado Doença e Remédio. Esse texto está publicado no livro Canais da Vida, da editora Cultura Espírita União, a seu, né? No capítulo 18, aqui com pequenas alterações. Esse mesmo texto foi também publicado na revista Reformador, de maio de 1960. Gente, olha quanto tempo. Maio de 1960, na página 114. E vejamos, então, o que Emmanuel nos diz. No trato com as chagas da ignorância na esfera da humanidade, quais sejam a incompreensão e o crime, são chagas da ignorância, entre nós, humanos, né? Então, a incompreensão e o crime, a crueldade e a rebeldia, anotemos a conduta da misericórdia divina no quadro das doenças terrestres. Ou seja, quando nós estivermos tratando, né, de chagas da ignorância, né, entre as pessoas, ou seja, estivermos vendo situações de incompreensão, de crime, crueldade, rebeldia, nós temos que adotar para com essas chagas da alma, né, a conduta misericordiosa que nós adotamos para para aquelas pessoas que estão com algum tipo de enfermidade física, né? E aí Emmanuel continua. Por que alguém acusa os reflexos tóxicos dessa ou daquela enfermidade, não sofre condenação a permanente desajuste. Ele recebe a atenção da ciência, que lhe examina as possibilidades de cura ou melhoria. E aí ele vai exemplificando, né? Se alguém, né, está padecendo de algum tipo de doença, né, algum tipo de enfermidade, essa pessoa não é condenada eternamente a ficar ali largada, né, naquela situação de desajuste. Não. Ela recebe o amparo da ciência, né, que vai examiná-la e ver de que maneira, quais as possibilidades existentes para que ela obtenha a cura ou a melhoria do seu mal, né? Ou seja, quando nós ficamos doentes do corpo, manifestamos algum tipo de enfermidade física, as pessoas, né, logo buscam uma maneira daquela pessoa sair, ficar boa, curar, né? Ela não é abandonada, você está com resfriado, vou largar você para lá. Não, vamos buscar um remédio, né? Algum tipo de medicação que possa fazer com que a pessoa fique bem de novo. Mas o que a Emmanuel está falando é que, normalmente, nós não temos essa mesma simpatia, né? Essa mesma atitude fraterna com as doenças da alma, que ele exemplificou aqui como sendo incompreensão, crime, crueldade, rebeldia, esses males resultantes da ignorância humana. Continuei. Por que o médico deve tocar detritos corruptores? Não lhe impele a saúde, a perturbação e ao relaxamento. Dá-lhe luvas protetoras. Ou seja, o médico, quando vai tratar de um ferimento infectado, alguma coisa assim, né, ele efetivamente não vai se expor para também pegar, né, aquela infecção. Ele vai usar luvas, vai ter toda a asepsia para não ficar contagiado, né?
por que processos infecciosos alterem a constituição celular nessa ou naquela parte do corpo, não sentencia aquela zona atacada a simples extirpação. Oferta-lhe recurso adequado para que elimine a infestação virulenta. Ou seja, se você é cometido por algum tipo, né, de infecção em alguma parte do corpo, não significa que você tenha que extirpar aquela parte do corpo, mas tratar, né, colocar remédio, fazer curativos, tudo mais, para que aquela infecção seja debelada e o seu corpo fique sadio outra vez. Né? Você está com um machucado na mão, não vai cortar a mão fora porque está com machucado. Né? Ou seja, você vai tratar. Ou seja, todas as vezes que nós temos uma doença do corpo físico, todos são unânimes em reconhecer que precisamos tratar. A questão é, quando nós observamos alguém com doenças no espírito, em geral, ninguém nem pensa em tratar, ninguém nem acredita que haja cura. Né? Ah, essa pessoa é desse jeito, não tem jeito. Essa é assim mesmo. Né? E aí, continua. Se grandes lesões comparecem na estrutura do carro físico, ameaçando-lhe a segurança, traça o plano necessário à intervenção cirúrgica. Mas não deixa o doente a insular-se, ou seja, segregar-se no desespero, estendendo-lhe a dor, o amparo da anestesia. Ou seja, exatamente se alguém tem uma lesão muito grande, né, que aquela lesão precisa passar por uma intervenção cirúrgica, né, a gente vai dar, né, a medicação correta, vai inclusive, né, se for o caso, anestesiar a pessoa, né, para que ela não possa se submeter a uma cirurgia onde, de repente, vai se eliminar ali a parte doente. Né? Então, ele diz, se grandes lesões comparecem na estrutura do carro físico, ameaçando a segurança do corpo todo, nós traçamos um plano de, através de uma intervenção cirúrgica, né, nós vamos ali, com a anestesia e tudo mais, eliminar aquela parte ruim, para que o corpo continue bem. Né? Se moléstias epidêmicas surgem insidiosas, distribui a vacinação que susta o contágio. Exatamente. Aí a gente vai lembrar da época da pandemia, né? Quando fomos assolados pela pandemia de Covid-19, nós não nos entregamos totalmente. Né? Os cientistas de todo mundo começaram a trabalhar em cima desse vírus, não é? Para encontrar uma solução, uma vacina que pudesse fazer com que as pessoas não fossem contaminadas, ou, se fossem contaminadas pelo vírus, que não sofressem tão fortemente como quando não haviam tomado a vacina. Né? Ou seja, nós nunca deixamos os doentes à míngua. Nós nunca deixamos uma moléstia qualquer que acomete nosso corpo sem o devido tratamento. Isso é que o Emmanuel está nos oferecendo aqui. Vemos, assim, que a lei de Deus não se conforma com o mal. Ao contrário, opõe-lhe a cada instante o socorro do bem. Olha isso, gente. Deus não criou o mal. Né? O mal, o homem ignorante cria, né? E faz. Então, o que a gente está colocando aqui? Que Deus, que é tudo bondade, misericórdia, justiça, né? Ele não se conforma, né? Não se conforma com o mal, né? Não se conforma com o mal. E aí deu ao homem inteligência, capacidade intelectual para pesquisar soluções para eliminar aquele mal.
né? Então, a lei de Deus não se conforma com o mal e, ao contrário, o que ela faz? Opõe-se a cada instante, né, com o socorro do bem. Né? O mal existe aqui, eu não vou me acomodar a esse mal. Eu não vou ficar submissa a esse mal. Eu vou fazer de tudo para transformar aquele mal em bem, né? Para socorrer aquela pessoa enferma. Dessa forma, se os agentes da lama se infiltram no teu passo, exigindo-te aos olhos perigosas ações de discórdia e infortúnio naqueles que mais amas, não podes realmente acomodar-te aos golpes com que te impelem, rudes à imersão na maldade, mas podes esparzir a água viva do amor, ajudando em silêncio as vítimas da treva que tombam sem saber que se arrastam no lodo. E aí, olha que interessante, né, que Emmanuel nos coloca aqui, né? Se aqueles seres, né, que vivem acomodados naquela situação menos feliz, como ele coloca aqui, agentes da lama, né? Esses agentes da lama, esses espíritos menos felizes, que querem nos levar a ter atitudes menos felizes também, se eles se infiltram, né, no nosso caminho, exibindo-nos, né, perigosas ações de discórdia, infortúnio, aquelas pessoas que a gente ama, o que a gente tem que fazer? A gente não vai, né, se deixar emaranhar nessa lama, nessa sujeira, mas a gente vai tentar sair dela ou impedir que ela nos contamine, né? Então, o que o Emmanuel diz aqui, se os agentes da lama se infiltram no teu passo, exibindo-te aos olhos perigosas ações de discórdia e infortúnio naqueles que mais amas, não podes realmente acomodar-te aos golpes com que te impelem rudes a imersão na maldade, mas podes esparzir água viva do amor, ajudando em silêncio as vítimas da treva que tombam sem saber e se arrastam no meio. O que ele quer dizer com isso? Né? Que pessoas do nosso convívio diário, nosso marido, nossa esposa, nossos filhos, nossos irmãos, nossos pais, né, podem vir a ser instrumentos das trevas. Né? Como ele diz aqui, agentes da lama. Né? Se essas pessoas, esses agentes da lama, que querem semear a discórdia, a infelicidade, o desamor nas famílias, nos grupos, conseguirem se infiltrar nesses grupos e envolver, atingir pessoas que nós amamos muito do nosso convívio diário, para que elas, por sua vez, busquem nos atingir, o que é que nós temos que fazer? Né? Aí Emmanuel nos diz, né? Não podemos nos acomodar às agressões que eles nos desferem. E ficar inertes diante dessas agressões ou responder com outra agressão, o que é pior. Mas nós devemos fazer o quê? Aí diz Emmanuel, que nós podemos esparzir, né? Jogar, né? Como um spray, a água viva do amor, ajudando em silêncio aquelas pessoas que estão sendo vítimas das trevas e que estão tombando sem saber na lama, né, desses agentes menos felizes. Ou seja, você está em casa, você está no trabalho, você está em qualquer ambiente e vem aquela pessoa com aquele comportamento menos feliz, com aquela atitude agressiva,
né? Te tratando mal, te agredindo desnecessariamente, nós não vamos pagar o mal com o mal, né? Nós não vamos pagar o mal com o mal. Mas, ao contrário, vamos pagar o mal com o bem. É quando Emmanuel nos diz aqui, eu não vou me deixar, né, mergulhar nesta lama que está sendo jogada em mim, né? Que esse irmão recebeu, né, intuitivamente por irmãos menos felizes, desencarnados, e está sendo instrumento desses irmãos menos felizes para também buscar tirar a nossa harmonia, a nossa paz, a nossa serenidade. Então, se alguém chega para mim e me agride, né, eu vou lembrar daquele ensinamento de Jesus, nosso mestre amado, nosso guia e modelo. Se alguém te bater na face direita, oferece também a esquerda. Se alguém quiser te forçar a caminhar 1000 passos, caminhe com ele 2000. Se alguém quiser a tua túnica, dê também a capa. Ou seja, não vamos revidar. Não vamos pagar na mesma moeda. Não vamos ser aquela pessoa que diz comigo é assim, bateu, levou. Né? Gente, se nós não interrompermos essa corrente do ódio, ela vai ficar cada vez maior e mais forte e mais difícil de ser eliminada, de ser destruída, de ser quebrada. Né? Mas todas as vezes que alguém nos tratar de modo menos feliz, eu, ao invés de fazer brotar dentro de mim sentimentos de ódio, de revolta e desejo de vingança para com aquela pessoa, eu, ao contrário, pensar, envolver meu coração em compreensão e compaixão por ela e pensar comigo, coitada, está passando por um problema difícil. Né? Está passando por um problema difícil. Então, não é sendo tão agressivo quanto que eu vou resolver, que eu vou interromper aquela corrente do ódio. Quando eu respondo violência com violência, eu apenas estou fortalecendo a violência. Mas quando eu recebo uma atitude violenta, uma atitude agressiva, e respondo a essa atitude menos feliz com amor, com compreensão, com solicitude, eu enfraqueço. Né? Eu enfraqueço. Quando eu respondo na mesma moeda, eu fortaleço. Quando eu respondo de forma completamente diferente, eu enfraqueço. É como, né? Se você tem um incêndio, você quer apagar o incêndio, se você jogar gasolina, vai aumentar o incêndio. Mas se você jogar água, vai apagar. Né? Então, é isso que nós precisamos pensar sempre. Né? Nós devemos olhar a todas as pessoas que se comportam de maneira menos feliz, sendo descorteses, sendo deseducadas, deselegantes, agressivas, irônicas, zombeteiras. Não devemos nos posicionar no mesmo patamar que elas, respondendo no mesmo nível, e normalmente se procura responder de maneira mais agressiva ainda. Não. Quando alguém fala de maneira grosseira com você, responda com educação. Se alguém fala gritando com você, não responda gritando, responda num nível baixo. Não é? Então, é muito interessante quando Emmanuel diz isso. Se os agentes da lama se infiltram no teu passo, exibindo-te aos olhos perigosas ações de discórdia e infortúnio naqueles que mais amas, não podes realmente acomodar-te aos golpes com que te impelem, rudes à imersão,
ao mergulho na maldade. Mas você pode esparzir a água viva do amor, ajudando em silêncio as vítimas da treva que tombam sem saber que se arrastam no lodo. Ou seja, muitas vezes nem responder. Não está nem falando nada, só não diz nada. Uma pessoa vem, fala com você de uma maneira menos feliz, não é necessário nem ao menos responder. Não é? Silêncio. Primeira coisa. E nesse silêncio, podemos estar fazendo mentalmente também uma prece. Para que aquele irmão seja envolvido por bons amigos espirituais, seja socorrido e medicado o seu espírito enfermo. Não é? Mas não vamos colocar ainda mais bactérias, vamos dizer assim, naquela ferida já infectada. Né? E aí Emmanuel continua e conclui o texto dizendo o seguinte: usa, pois, cada hora a compaixão. Usa, pois, cada hora a compaixão sem termos, ou seja, total, e o perdão sem limite. Né? Compaixão sem termos, compaixão ilimitada e o perdão também sem limite. Perdoar 70 vezes, 7 vezes, sempre. Porque o próprio Jesus, perante os nossos males, os nossos males físicos e morais, exclamou complacente: em verdade, eu não vim para curar os sãos. Gente, isso aqui é lindíssimo. Quando a gente pensa nisso, Jesus disse: eu não vim para curar os sãos, porque os sãos não precisam de médico. Ele veio para os enfermos. Ou seja, a pessoa, quando está no caminho do erro, fazendo coisas menos felizes, ela está doente. Ela está doente da alma. E assim como nós não relegamos, nos lembrou Emmanuel no início do texto, como nós não relegamos os nossos enfermos ao abandono e ao descaso, nós também não devemos relegar ao abandono e ao descaso os nossos irmãos que demonstrarem enfermidades da alma. Devemos buscar tratá-los com simpatia, com cortesia, com educação, com respeito. Que ser duramente esse antídoto, né, irá ser bem recebido por eles. Né? Bem recebido por eles. Nós não podemos, como diz o nosso amigo também, Raul Teixeira, passar recibo. Né? Então, se alguém é grosseiro conosco, não sejamos também grosseiros com essa pessoa. Né? Não passemos recibo de ignorância, de agressividade. Aquela pessoa quer ser agressiva comigo, mas eu não quero ser agressiva com ela. Né? Então, não vou ser. Eu não vou permitir que ela me desarmonize, que ela me desequilibre. Né? Eu vou olhar esse meu irmão de caminhada como um enfermo que merece, precisa de tratamento. Então, não seria eu que, diante dessa atitude resultante da sua enfermidade, vá tornar a sua chaga, a sua ferida, ainda mais infectada com as minhas palavras de agressividade. Ou com o meu descaso. Né? Ao contrário. Eu vou tentar fazer de tudo para que essa pessoa se cure da sua enfermidade da alma. Lembrando do que nos disse o amado Mestre Jesus. Eu não vim para os sãos, porque os sãos não precisam de médico. Eu vim para os enfermos. Né? E vamos nos alistar, não é? Nas fileiras do Mestre amado para também buscar curar a esse número, essa inúmera multidão
de enfermos da alma que existe por aí. Né? Pensemos nisso. Pensemos em agir assim como Jesus disse. Não vim para os sãos, mas para os enfermos. E vamos sair por aí, como enfermeiros, agentes de saúde, a buscar, curar esses nossos irmãos de caminhada que se encontram tão enfermos na alma. Okay? Muito bem, meus filhos. Chegamos ao final do nosso programa de hoje. Esperando que vocês tenham apreciado bastante. Né? Um grande beijo para todos, uma ótima noite e até a próxima. Tchau, tchau.